boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão, mulheres? Muito quente por aí. Aqui em Blumenau está um sol para cada um. Dona Mari pode confirmar, né, Dona Mari? Sol não tá para brincadeira aqui em Blumenau. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Essente, que é a nossa live de número 013. E essa é uma aula semanal que acontece toda quinta-feira, às 17 horas, aqui no Zoom. E já podem reservar aí na agenda de vocês no dia 25 de dezembro, isso mesmo, no dia do Natal e no dia 1º de janeiro, a gente vai estar aqui sim para nossa aula. Porque esse é um tipo de aula que começou, não para mais. Então, o meu compromisso é estar todas as quintas aqui com vocês e assim estarei. Então, já pode reservar um tempinho aí na agenda de vocês durante essas datas para estarem aqui comigo ao vivo. E esse é um espaço para mulheres que querem se vestir com segurança e expressarem a sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Essential. E o tema da live de hoje é como montar looks elegantes para o Natal. Me contem aqui no chat se qual que é a intenção do look de Natal de vocês. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm dificuldades de montar looks para esse tipo de ocasião? Me contem aqui no chat. Fato é que muitas mulheres querem estar bonitas e elegantes no Natal, mas quando chega a hora de escolher esse look, não sabe por onde começar, acha que precisa comprar algo novo ou sente que nada fica bom o suficiente para a ocasião. E hoje eu vou mostrar para você o que realmente constrói um look elegante para o Natal e como usar o que você já tem, mantendo a sua identidade e elevando a sua imagem. Então, se você tiver alguma dúvida ou pergunta durante essa aula, ou se você está assistindo o replay no canal do YouTube, pode deixar a sua dúvida ou pergunta nos comentários. E se você está aqui comigo ao vivo, pode me mandar no chat que eu vou responder ao final. Também é lá pelo chat que eu vou mandar o link do NPS, a nossa pesquisa de satisfação, e liberar o mapa mental dessa aula. Então, hoje eu trouxe aqui um passo a passo bem interessante, se vocês quiserem pegar papel e caneta e anotarem, ou ao final responde a pesquisa de satisfação para ter acesso ao mapa mental e poder revisar esse material que vai ser bem importante para vocês realmente conseguirem colocar em prática o conteúdo de hoje. Então, para trazer um pouco de contexto aqui para vocês, eu percebo que quando chega essa data de Natal, muitas mulheres ficam em dúvida sobre o que vestir. E não necessariamente porque não tem opção, mas porque não sabe como uma direção para seguir, o que usar. E o Natal ele tem um clima diferente, né? É uma ocasião especial e cada família celebra de um jeito. Tem família que faz um jantar mais formal, tem encontro mais descontraído e tudo isso influencia na escolha do look. E é aí que o bicho pega, né? É aí que essas mulheres travam, que as dúvidas surgem, né? O que combina com o Natal? O que realmente deixa um look elegante no Natal? E como escolher algo adequado para essa celebração. Vocês já tiveram esse tipo de dúvida? E por isso, na aula de hoje, eu quero trazer uma visão clara, simples e prática sobre como montar um look elegante para o Natal, independente se você vai comprar algo novo ou se você vai usar o que você já tem. Então, fica aqui nessa aula, você vai sair daqui com o passo a passo para fazer isso. Então, para montar um look elegante para o Natal, existem 3 pontos fundamentais que você precisa considerar. O primeiro deles é entender o ambiente da celebração. O segundo é escolher a base do look com intenção. E o terceiro é elevar esse look com detalhes que trazem mais elegância. Então, quando você entende esses 3 pontos, o look deixa de ser uma escolha difícil, né? Uma escolha pesada e passa a ser uma construção consciente.
leve e muito mais alinhada à proposta da ceia de Natal. Então, o primeiro ponto para montar um look elegante para o Natal é entender o ambiente da celebração. Então, você vai observar o contexto antes da roupa. Então, onde vai ser essa ceia? Qual é esse local? Como a família celebra? Qual é o nível de refinamento dessa celebração? E o que esse momento pede? Então, você vai observar isso antes da roupa. E por que que isso é importante? O ambiente é o que define o grau de formalidade, o nível de conforto e o tipo de presença que fazem sentido para aquele momento. Então, quando você não considera isso, o look pode ficar inadequado, mesmo sendo bonito. Na aula anterior, a gente falou sobre como, né, montar looks para as confraternizações de fim de ano, e a gente falou muito sobre isso, né, sobre a adequação. Então, nem estar demais para o momento, né, para o ambiente, nem de menos para esse ambiente, como estar congruente, né, com esse ambiente. Então, se você não assistiu a live 012, volta lá que eu aprofundo mais sobre isso. Então, por exemplo, não é a mesma coisa você escolher um look para uma ceia à noite com clima mais arrumado, fotos em família e um ambiente mais elaborado, do que um almoço no dia 25, por exemplo, mais leve, iluminado, descontraído. Ou uma celebração ao ar livre, onde você precisa de frescor e conforto. Ou ainda um jantar em um restaurante, onde o entorno pede um toque extra de elegância. Vocês conseguem perceber que não é a mesma coisa escolher um look para essas quatro situações aqui que eu trouxe para vocês? Então, cada tipo de celebração pede uma leitura diferente, e isso muda completamente a proposta do look. Então, como que você vai replicar aí na sua imagem? Se vocês quiserem anotar, os os três pontos vão ter um passo a passo de como vocês replicarem. Então, antes de você pensar na roupa, eu quero que vocês respondam essas três perguntas rápidas. E inicialmente, né, você vai anotar, você vai consultar, mas com o passar do tempo, você vai acabar fazendo essas perguntas mentalmente. Mas agora é bem importante que você faça literalmente. Então, a pergunta número um é: qual é o nível de refinamento dessa celebração? Adri, o que que é nível de refinamento? É se essa celebração é mais arrumada, mais casual, mais íntima ou mais sofisticada? Qual que é o nível de refinamento dessa celebração? Então, ela vai se encaixar aqui em um desses níveis. Pergunta número 2. Qual é o horário? À noite, por exemplo, tende a pedir uma proposta bem diferente do que um almoço, por exemplo. Então, qual que é o horário dessa celebração? É de dia? É pela manhã, pela tarde? É à noite? Qual que é o horário? E onde será? Vai ser em casa, num restaurante, de repente numa área externa, num salão de festas? Onde será essa celebração? Então, você vai responder essas três perguntas: qual o nível de refinamento dessa celebração? Qual o horário e onde será? Essas três respostas já te dão um ponto de partida certo para montar o look. E como será esse look, né? Se você responder essas três perguntas, sem exagero e sem ficar fora do tom, digamos assim, até inadequado, né? Nem para mais e nem para menos. Então, respondendo essas três perguntas, você já vai ter um bom ponto de partida. O segundo ponto para montar um look elegante para o Natal é escolher a base do look com intenção. Então, a peça ou a combinação que você vai usar dá vai te dar a estrutura principal da sua imagem. Então, a base é o que define o nível de elegância, o conforto e a proposta geral desse look. Então, ela é o ponto de partida para tudo que vem depois. E por que que é importante, né, escolher primeiro a base?
Porque muita gente tenta começar pelo detalhe. Então, às vezes, você tenta, seu ponto de partida é um acessório, é um sapato, é uma maquiagem específica que você quer fazer, e você acaba se perdendo. Tem sim como editar um look partindo, né? Por exemplo, eu tenho um sapato dourado, quero editar o look a partir disso. Mas, como que eu vou colocar para vocês? Quando vocês tiverem mais experiência em editar looks, vocês já tiverem com um olhar mais treinado, tem sim como fazer isso. Mas para gente aqui que está começando, o melhor caminho é você começar pela base. Sempre vai ser mais fácil você começar pela base do que por um detalhe específico. Então, quando você escolhe essa base certa, tudo vai se encaixando. Então, o look ele ganha presença, fica muito mais harmônico, você evita exageros ou falta de presença e consegue elevar a sua imagem sem esforço. Então, é a base que organiza o look e evita aquela sensação de parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Porque, por exemplo, comecei lá pelo sapato. Nossa, olha só tudo que eu tenho que casar, né? Harmonizar com esse sapato para ter uma proposta de um look. Então, sempre comece pela base. Então, algumas bases que funcionam muito bem para o Natal. Vestidos com boa modelagem, sejam eles fluidos ou estruturados, combinações clássicas como saia midi e blusa elegante, uma alfaiataria leve que traz sofisticação sem pesar, macacões que já entregam elegância por si só, né? No geral, peças únicas. Então, vocês percebem que aqui a gente ainda não está falando sobre cor ou brilho. Vocês conseguem perceber isso? Aqui a gente está falando sobre a estrutura do look, sobre a base desse look. Qual vai ser essa base? Então, como você vai replicar isso na sua imagem? Quando você for escolher a base desse look, você deve considerar três pontos simples. Então, qual que é o primeiro ponto? A modelagem favorece o seu corpo e te deixa confortável? Sempre observe isso. É um erro muito comum entre as mulheres. Por exemplo, Natal, fui lá, pesquisei, vi um vestido vermelho incrível. Nossa, maravilhoso lá na modelo, ou na dona da loja, ou em quem está fazendo provador, né? Incrível. Mas você observou se essa modelagem favorece o seu corpo? O seu biotipo é parecido com o biotipo daquela pessoa que está usando o vestido? E é aí que muitas mulheres se decepcionam quando a peça chega. Porque, amei nela, mas coloquei em mim, não ficou legal. E aí você já comprou, às vezes não tem a oportunidade de comprar uma outra peça e você acaba usando essa peça sem te deixar confortável. E se te desconforta, nada segura o look. Se você não se sentir confortável, nada segura o look. Então, esse é um ponto muito importante. A modelagem favorece o seu corpo e ela te deixa confortável? Ponto número 2. Essa base conversa com o nível de refinamento da celebração? Lembra que a gente falou lá sobre o ambiente? Qual que é o nível de refinamento desse ambiente? Então, é uma celebração mais arrumada? Você pode optar por peças com mais estrutura. É uma celebração mais íntima, mais descontraída? Você pode optar por bases mais leves. E o ponto número 3, essa base precisa de muito complemento para funcionar. Por exemplo, optei por um macacão, eu preciso adicionar vários itens ao meu look para ela funcionar, para ele funcionar. Então, bases elegantes, anotem isso. Bases elegantes funcionam por si só, sem depender de excessos de detalhes. Então, um macacão que tem um bom caimento, que tem um bom corte, que favorece o seu corpo, que te deixa confortável, de repente você vai usar só um bracelete e tá super elegante. Então, você não precisa adicionar várias coisas. Então, essa base precisa de muito complemento para funcionar? Responda essas três perguntas. Então, a base certa, ela torna todo o resto mais fácil e te deixa elegante
antes mesmo de você adicionar detalhes. O terceiro ponto para montar um look elegante para o Natal é elevar o visual através dos detalhes. Então, aqueles elementos que definem o look sem roubar a cena. Então, são detalhes que complementam a base e trazem acabamento, presença e harmonia. E por que que é importante? A elegância, ela mora nos detalhes. A elegância mora nos detalhes. E você pode ter uma base ótima, mas é o acabamento que transforma o look de um look ok, tá legal, em um look elegante de verdade. Então, além disso, evita exageros, organiza a sua imagem visualmente, fica uma imagem harmônica, traz sofisticação sem esforço e deixa o look completo, mas nunca pesado. Então, a elegância é o oposto de um look pesado. E o Natal é onde é fácil, né, cair no brilho excessivo ou em uma tendência exagerada. Então, os detalhes certos, eles fazem toda a diferença. E alguns exemplos que elevam o look com elegância. Texturas sofisticadas, então uma renda discreta, um linho, e aqui muita atenção, né? Para não comprar gato por lebre, acho que é assim, né? O ditado popular, porque muitas das vezes, é uma peça de linho, você vai ver a composição, a composição do linho é, sei lá, 10% e o restante são outras fibras. Então, percebe qual que é a composição dessa peça, né? Se realmente ela tem uma boa composição de linho. Um cetim mais pesado, mais encorpado, tramas finas. Então, o primeiro exemplo para você elevar o seu look com elegância são texturas sofisticadas. O segundo, acessórios com presença equilibrada. Então, brincos estruturados, um ponto de luz, braceletes, como eu falei anteriormente, de repente, né, um macacão só um bracelete já fala por si só, ou um vestido, um bracelete, né, um brinco mais estruturado, ou, né, somente um ponto de luz, principalmente, perdão, se você tiver com o colo à mostra, né, com os ombros mais à mostra, fica muito elegante. Cores pontuais, então um dourado suave, e aqui muita atenção ao dourado também, que tem dourados que chamam muita atenção, né? Que tem até um acabamento muito mais amarelado, que não é legal e não conversa com elegância. Então, um dourado mais suave, metais delicados, tons neutros refinados. Então, o terceiro exemplo aqui são cores pontuais. O quarto exemplo, acabamento de beleza. E esse daqui, diga-se de passagem, é um dos mais importantes. Por quê? Um cabelo bem polido ou bem escovado, né? Ondas suaves, uma pele leve, uma boca definida, ou os olhos um pouco mais marcados, nunca tudo ao mesmo tempo. Então, lembra que a gente falou que a elegância, ela é muito sobre discrição, né? Então, nunca, tô destacando aqui a minha boca, vou estar com o olho um pouco mais neutro, né? Ou tô destacando os olhos, vou estar com a boca mais neutra, mas sempre muito cuidado com o cabelo, né? Um cabelo bem lavado, um penteado, ou, né, uma escova muito bem feita, uma pele bem cuidada, uma maquiagem leve, isso faz muita diferença e conversa muito com a elegância. Então, o quarto exemplo, acabamento de beleza, unhas muito bem feitas, cutícula hidratada. E o quinto exemplo, calçados que complementem o look. Então, quais são esses calçados? Sandálias delicadas, né? Tiras finas, saltos moderados, aqui sempre pensando nesse ambiente, né? Rasteiras elegantes, né? Tem rasteiras incríveis, modelos incríveis, metalizados com dourado, ou com uma aplicação, né, de dourado ou prata, com uma tira fina dependendo sempre do refinamento desse ambiente, né? Do local desse ambiente. Então, são elementos que refinam sem gritar. Lembra? Elegância, adequação. E como você vai replicar isso aí na sua imagem?
Então, antes de você finalizar esse look, faça uma análise rápida. E aqui, mesma coisa, se quiser botar no bloco de notas, vai inicialmente fazendo uma colinha ali, mas vai chegar ao ponto que vocês já vão estar com isso mais internalizado, e vocês vão fazer essa análise de forma mais automática, mais natural, digamos assim. Então, se pergunte: esse detalhe complementa a base ou está competindo com ela? Lembrando, elegância igual equilíbrio, elegância igual discrição. Então, às vezes, você coloca ali um detalhe, né? Seja um calçado, ou um brinco, um colar, uma bolsa, que ela acaba competindo com a base do seu look. Então, você olhe no espelho e se pergunta: tem algum detalhe aqui que complementa a base ou ele está competindo com a base? Pergunta número 2. Tem algum elemento que está sobrando? Por exemplo, às vezes você colocou ali um colar que não era necessário. Será que ele não está sobrando? Tira e testa, vê como essa imagem se comporta. Ou até um cinto. Às vezes você acaba colocando muitas coisas na tentativa, né? De, de acertar, você acaba adicionando muitos elementos a essa imagem. Então, observe se tem algum detalhe que está sobrando. Se você sentir isso, pode remover. Remove e percebe como essa imagem se comporta. Pergunta número 3. Um único detalhe já eleva esse look? Se a resposta for sim, é o detalhe certo. Às vezes é aquele colar, ou é aquele bracelete, ou aquela bolsa. Às vezes um único detalhe, ele já eleva esse look. E se você sentir isso, é a resposta certa, você pode manter aquele único detalhe. Pergunta número 4. A beleza, essa sua beleza, ela tá conversando com o visual, com a sua imagem, com, né, a composição do seu look? Um Natal elegante, ele não precisa de peso, precisa de um bom acabamento, uma boa finalização. Então, não precisa de peso. E de onde vem o peso, geralmente, né? Das perguntas anteriores. Se tem algum elemento que está sobrando, se é de repente um único detalhe, ele já eleva. Então, observe essa imagem. Se de repente, né, você não tem que dar uma limpada e dar uma diminuída nos elementos que você adicionou nessa imagem. Então, a elegância é sempre sobre refinamento, nunca sobre quantidade, certo? Então, vamos um recap aqui para amarrar tudo que a gente viu hoje. Estão anotando? Me contem aqui no chat. Estão anotando? Então vamos lá. A gente viu que para montar um look elegante para o Natal, existe 3 pontos fundamentais que você precisa considerar. Quais são esses pontos? O primeiro, entender o ambiente da celebração. Ponto número 2, escolher a base do look com intenção. E ponto número 3, elevar o look com detalhes que trazem elegância. Então, quando você entende esses 3 pontos, o look deixa de ser uma tormenta, né? Uma preocupação, uma escolha difícil, pesada, né? Muitas das vezes, e passa a ser uma construção consciente, leve, muito mais alinhada com uma proposta, né? De uma ceia natalina. E aqui vocês podem, a gente está falando especificamente para o Natal, né? Mas vocês podem replicar isso também para outras ocasiões. Então, o primeiro ponto a gente viu que é entender o ambiente, né, da celebração, observar o contexto antes da roupa. Então, onde será? Como a família celebra? Qual o nível de refinamento dessa celebração? E o que esse momento pede? Então, como você vai replicar aí na sua imagem? Então, antes de você vai pensar na roupa, responda essas 3 perguntas. Qual o nível de refinamento da celebração? Se é mais arrumado, se é mais casual, mais íntimo ou mais sofisticado? Pergunta número 2. Qual o horário dessa celebração? Vai ser à noite? Vai ser de dia? À noite ela sempre tende
a pedir uma proposta diferente, né, do que um almoço, por exemplo. E onde será? Vai ser em casa, num restaurante, numa área externa, num salão de festas? Então, essas três respostas, elas já te dão um excelente ponto de partida, né, para montar um look sem exageros e sem ficar fora do tom, né, inadequado. O ponto número dois é escolher a base do look com intenção. Então, a peça ou a combinação, né, que vai dar estrutura para a sua imagem, a estrutura principal para a sua imagem. Então, é a base que define o nível de elegância, o conforto e a proposta geral do look. Então, ela é o ponto de partida para tudo que vem depois. E como você vai replicar isso aí na sua imagem? Então, quando você for escolher a base do look, considere três pontos simples. Hoje minha garganta está mais safadinha que o normal. Preciso manter a água. Então, você vai considerar três pontos simples. Primeiro, a modelagem favorece o seu corpo? Ela te deixa confortável? Porque se você não estiver confortável com alguma coisa, não se, nada segura esse look. Então você precisa se sentir confortável, precisa se sentir segura com esse look, com essa base. Pergunta número dois: essa base conversa com o nível de refinamento da celebração? Então, um look mais arrumado, você pode optar por peças com mais estrutura, mais íntimo, perdão, um look não, um ambiente, né? Uma celebração mais arrumada, você pode optar por peças com mais estrutura. Uma celebração mais íntima, mais descontraída, você pode usar bases mais leves. E o terceiro ponto é se essa base precisa de muito complemento para funcionar. Então, bases elegantes funcionam por si só, sem depender de excesso de detalhes. Você não precisa adicionar muitos elementos a essa imagem. Então, a base certa torna todo o resto mais fácil e te deixa elegante mesmo antes de adicionar os detalhes. E o terceiro ponto é elevar o visual através dos detalhes. Então, aqueles elementos que definem o look sem roubar a cena, eles complementam. São detalhes que complementam, né, essa base e trazem um acabamento, trazem presença e trazem harmonia. E como você vai replicar isso na sua imagem? Então, antes de finalizar o look, faça uma análise rápida. Esse detalhe complementa a base ou está competindo com ela? Lembrando, elegância é igual equilíbrio, harmonia, discrição. Tem algum elemento que está sobrando, que pode ser removido, que está sendo um ruído nessa imagem? Tem algum único detalhe que já eleva esse look? Se a resposta for sim, é o detalhe certo. A beleza tá conversando com essa imagem, com esse look que você compôs? Um Natal elegante, ele não precisa de peso, não precisa de 1 milhão de coisas. Um look para um Natal elegante, ele precisa de um bom acabamento, uma boa finalização, certo? Então, elegância é sempre sobre refinamento, nunca sobre quantidade. Vou até repetir para gravar isso aí na cabeça de vocês. Elegância é sempre sobre refinamento, nunca sobre quantidade. Então, antes da gente seguir, eu quero muito saber como foi a experiência de vocês aqui nessa aula. Eu vou deixar o link do NPS, que é a nossa pesquisa de satisfação, aqui no chat. Também vou dar um minutinho. Deixa eu mandar para vocês aqui no chat. Só um minutinho. Ó, tô enviando. Ah, dona Maria, agora vi o seu chat aqui, não tinha visto antes. Acabei de enviar o link do NPS aqui no chat.
Leva um minutinho para vocês responderem, me ajuda muito a trazer conteúdos cada vez mais certeiros. Então, vou botar a musiquinha aqui, vou dar um minutinho para vocês responderem. E se tiver alguma dúvida ou pergunta sobre o que a gente conversou aqui hoje, pode me mandar no chat ou levantar a mão. Aqui tem, bem ao centro, tem um coraçãozinho no menu embaixo, escrito reagir, e ali tem uma mãozinha. Só levantar a mão que aí eu abro para vocês para responder a pergunta de vocês, tá? Então, eu vou botar a música aqui, vou dar um minutinho para vocês responderem o NPS. Voltando, me contem, vocês têm alguma pergunta ou dúvida sobre o conteúdo de hoje, sobre o que a gente falou na aula aqui hoje? E eu sempre tenho um ritual aqui, né? Quem tá em todas as lives já sabe que ao final eu sempre trago aqui o meu objetivo com essa aula, né? Então hoje eu quero que você saia aqui dessa aula com uma única certeza. Então hoje eu quero que você saia aqui dessa aula com uma única certeza, que a elegância, ela não nasce do acaso. Ela não nasce de acertar no look. Ela nasce de escolhas conscientes, feitas com clareza e intenção, certo? Então, a elegância, ela nasce de escolhas conscientes, feitas com clareza e intenção. Então, quando você entende o ambiente que você vai celebrar, a base que melhor te representa, os detalhes que refinam esse visual, o look ele deixa de ser uma tormenta, né, uma preocupação, um desafio, e ele passa a ser uma expressão sua, uma expressão leve, alinhada e elegante. Então é isso que faz uma mulher se sentir segura, independente do seu estilo, independente da celebração ou da proposta do Natal da sua família, certo? Minhas lindas, a nossa próxima aula vai ser na quinta que vem, dia 11/12, sempre às 17 horas, e o tema vai ser como escolher um look de Réveillon que combina com você, mesmo sem saber qual é o seu estilo pessoal. Então, a gente vai falar sobre como escolher um look de Réveillon que combina com você, mesmo sem saber o seu estilo pessoal. Se você ainda não entrou para o grupo da Live Essente, eu vou deixar o link abaixo da aula aqui. Então, se você está assistindo o replay, vou deixar o link aqui abaixo da aula, tanto na legenda quanto num comentário fixado. Então, entra para não perder nenhuma notificação e também para ser avisada assim que a próxima live começar. E se essa aula te trouxe clareza sobre como montar o seu look de Natal, se te trouxe, né, uma luz sobre como montar o seu look de Natal, me conta lá no direct do Instagram qual foi a sua maior virada de chave hoje e o que você já percebeu aqui nessa aula que você pode colocar em prática ainda nesse Natal. Certo? Um beijo e até a próxima aula.